Alô galera, meu nome é Cristiano Meirelles, estou inaugurando o canal Falando de Cinema e aqui eu vou dar algumas dicas do que eu acho sobre cada filme que está para estrear, que já estreou ou que possa vir a acontecer ou não. Eduardo e Mônica, que é um clássico dos anos 80, dirigido por René Sampaio, incrivelmente dirigido, não podia esperar coisa diferente do René Sampaio, que também fez Cara do Faroeste Caboclo. Ele não tem nenhum viés de videoclipe, é super inteligente o filme, é um filme muito bacana, que você sente muito bem em assistir. É um filme que você se agarra em saudades, lembrança dos anos 80, 90, ali, naquela pegada saindo da ditadura. E é um filme que te traz muita emoção, muita leveza, muita saudade para quem viveu aquela época. E quem não viveu aquela época vai poder entender por que a gente é tão nostálgico de falar tanto daquela época. Também quem nos presenteou muito nesse filme foi o fotógrafo Gustavo Adra. Olha, incrível a fotografia do filme, uma fotografia que te traz verdade, com uma luz que particularmente ela te insere dentro do filme, ela faz você crer no filme, uma luz do dia a dia que você realmente se apaixona, você tem credibilidade pelo filme. Isso são vários aspectos que o roteiro traz, a direção, a atuação dos atores, claro, mas a fotografia ela te insere dentro do filme ou ela te tira do filme. Ele tem uma fotografia sucinta para cada ambiente, tanto quanto ambientes escuros, como o espaço lá Bauhaus, né, que eles frequentam, quanto na casa do Eduardo, tanto como na casa da Mônica também, no hospital, na rua. São luzes assim que parece que você está ali, parece que você está inserido dentro do filme. Essa é a graça da fotografia de cinema. É a fotografia real, não tem cara de estúdio. Muito bacana mesmo, virei teu fã, Gustavo. Pô, parabéns, cara, que maneiro ver o cinema nacional com uma fotografia sincera. Eu acho isso fundamental para o cinema. É isso. E também a figurina Valéria Stefani nos coloca, eu volto a repetir, né? A ideia de fazer cinema é colocar o espectador dentro do filme. E a Valéria Stefani, ela consegue isso com um figurino muito correto, muito sucinto. Houve muita pesquisa. Calça cintura alta para homem, aquela calça lá em cima do umbigo, cara. Tinha até uma marca que na época arrebentava, que era Philippe Martin. Porra, tem uma calça Philippe Martin, tu era o cara. Tem uma calça Philippe Martin, tu quase não pagava ingresso nas festas. E é isso mesmo, mal barato, cara. Parabéns, Valéria, pô, arrebentou, me senti inserido, me senti representado, foi nostálgico, realmente eu entrei dentro do filme, foi muito maneiro, a produção ficou incrível. Muito detalhe que foi extremamente bacana que você colocou. Na escola, o Eduardo de camisa xadrez, que estava bombando também na época, a mochila da Company borrachada, todo mundo usando, foi traduzido super bem o teu figurino e de que é muito importante o figurino. A galera que me assiste aqui faz muito curta-metragem, coisa e tal. Pô, cara, se não pode contratar um figurinista, que o ideal era alguém que esteja estudando figurino, moda, participasse desse tipo de curta-metragem para poder aprender também. Mas aqui no Rio de Janeiro as pessoas têm uma cabeça muito maluca, já querem ganhar 20 mil reais, sabe? Não querem pesquisar, treinar, ver a experiência, não. As pessoas querem viajar e, enfim, não sei o que acontece no Rio de Janeiro. Mas assim, os estudantes de moda, então eu aconselho, vá na faculdade de moda, a galera que está fazendo curta-metragem, queira ser figurinista de cinema, que pensa, que quer experimentar, insere ela no filme, faz ela ter esse cargo, entendeu? Porque o cinema, na verdade, cara, esse negócio de fazer várias coisas, e eu já fiz muito, isso é muito errado, porque a gente já começa errado para quando chegar lá na frente, que a gente começa a ganhar alguma coisa com isso, a gente começa a querer fazer tudo para reduzir custo, e reduzir custo reduz qualidade, reduz mercado de emprego, reduz a bola de neve que a gente tem que manter para que todo mundo tenha seu cargo e seja empregado. Então isso é muito sério. Se você puder contratar uma estagiária para figurinista e que tenha esse desempenho de toda a pesquisa, pô, vai ser maravilhoso. A gente vai fomentar o cinema e a gente não vai cortar os elos de outras profissões a serem inseridas. Eu, particularmente, eu conheço um pouco de cada coisa mesmo, porque eu sou muito pesquisador e gosto muito dessa história de conhecer tudo. Mas eu conheço tudo mais pelo âmbito de, pô, se eu chamar uma figurinista para fazer um curta-metragem comigo, eu consigo debater com ela
sobre aquele assunto, mas ela que é expert, mas eu consigo pelo menos debater, porque na verdade, você vai dirigir, se você não souber nada e deixar na mão de todo mundo, o filme ele é muito teu. Então assim, é bom você saber de um pouco de tudo, para que você delegue, para você concorde, e enfim, esse é o meu pensamento. O René Sampaio decidiu manter o filme nos anos 80, isso foi de um acerto incrível, que você podia muito bem pegar Eduardo e Mônica e botar nos dias de hoje. Mas aí você não tem aquela emoção nostálgica, você não apresenta o passado à galera, você não mostra a história como deve ser contada. E eu achei de ótima escolha ele traçar o ano de 1986 para a realização desse filme. Então nós, assistindo esse filme, a gente fica com nostalgia gostosa, com muita gratidão do cinema nos oferecer isso. E para vocês que nasceram depois de 2000, depois de 90 e pouco, vocês podem voltar lá e assistir exatamente como é que foi. Porque olha só, Eduardo e Mônica é exatamente como foi em 80. Exatamente, nos anos 80, aliás. Exatamente, vocês vão ter assim... Vocês vão sentar em casa, assistindo o Globoplay, vocês vão ter a história contada sem precisar pesquisar nem nada. Eu pude ler que o René Sampaio, o diretor do filme, ele disse que desde a adolescência, quando ele pensou em cinema, ele tinha uma baita vontade em realizar, em ser diretor do filme Faroeste Caboclo. Olha que legal, o cara já não é hoje o negócio, desde adolescente. E ao mesmo tempo ele disse que Eduardo e Mônica, ele tinha um desejo de assistir. Então olha que coisa louca, ele foi diretor de Faroeste Caboclo, acabou sendo diretor de Eduardo e Mônica, só que ele disse também o seguinte, que isso vai virar uma trilogia. Spoiler, vai virar, de qualquer forma vai virar. Então ele já fez Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, qual seria o outro filme? Então, falando agora de como começou tudo isso sobre a música Eduardo e Mônica. Renato Russo participava de uma banda chamada Aborto Elétrico, e eles foram tocar na UNB. E acabaram de tocar, coisa e tal, e naquela resenha conheceu Leonice e Fernando, ou seja, Eduardo e Mônica. Após conhecer esse casal, o Renato também conhece a amizade, a cumplicidade, o amor por dois amigos. Foram os amigos mais fortes para ele nessa época, foram os amigos mais cúmplices. Inclusive diz o seguinte, na bissexualidade do Renato Russo, ele não contou a ninguém nessa época. Só essas duas pessoas sabiam de toda a vida do Renato Russo. Daí então, Renato Russo resolveu se inspirar no casal, porque ele ficou tão apaixonado por aquele amor dos dois, que ele presenciava no dia a dia, que ele ficou apaixonado por Leonice Coimbra e Fernando Coimbra. Então ele decidiu, não, vou fazer uma música sobre vocês, porém eu vou mudar algumas coisas. E mudou muita coisa, não tem nada a ver Leonice, não tem nada a ver com Mônica, e o Fernando não tem nada a ver com o Eduardo. Leonice nunca fez medicina, Leonice é uma artista plástica que teve a filha Nina, e o Fernando é um diplomata, e chamado pela Leonice de grande intelectual, ou seja, não tem nada a ver. E segundo o que a história diz, é que Renato se inspirou no amor desse casal. Porém, essas entranhas de medicina, de falava alemão, da Leonice ser mais velha, da Mônica ser mais velha, foi uma pegada que ele foi pegando com os casais, com as menininhas e os menininhos da época. Ele foi ali, conhecia, resenha, aquela roda de violão, aí ele conhecia um casal, conhecia um rapaz, conhecia uma menina, e ele foi histórias que eles foram nas pinçadas e foi colocando dentro dessa história de Leonice e Fernando. Leonice não é mais velha que Fernando, bate na mesma idade, ou seja, a história é completamente diferente do casal. Porque essa letra foi escrita quando ele saiu do Aborto Elétrico e foi para a carreira solo, chamado Trovador Solitário. E deu super errado esse solo que ele fez, porque na verdade ele começou a tocar na UNB, em várias festas, para os amigos. Porque na verdade quando a gente começa a tocar é mais para os amigos, é mais para aquela resenha da galera mais conhecida, por mais que não te conhece, mas já ouvi falar em você. E Eduardo e Mônica deu super errado, ninguém curtiu Eduardo e Mônica, porque a galera tava numa pegada muito forte de rock inglês, porradão, e deixou a Mônica, Eduardo e Mônica passar batido. E tem outra coisa também sobre Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica era muito maior a letra. Na verdade ele deu uma reduzida, falava outras e outras e outras histórias.
Eduardo e Mônica então decidiram se casar. Um casamento no Rio Negro, já perto do mar. Mas mata muito longe, um deles lembrou, vai ser aqui mesmo, e assim ficou. Foram pra Bahia e outro fez. Eduardo foi parar lá no Banco Central. Cristalina Sampaio, Rio de Janeiro, e a Mônica dá aulas na escola normal. E acabou dando certo, mas só deu certo depois que ele foi pra Legião Urbana. E aí foi uma das músicas mais ouvidas da banda Legião Urbana. Leonice e Fernando estão casados até hoje, moram no México, têm a filha Nina, estão super felizes e grato. Leonice conta que ela não imaginava que esse presente Eduardo e Mônica, por mais que não tenha nada a ver a história com ela e Fernando, ela não imaginava que isso fosse dar tão bom, que fosse ser um presente tão grandioso na vida dela e do Fernando. E ela diz que foi a paixão da vida dela, o Renato Russo. E inclusive ela fala que foi a segunda paixão da vida dela, o Renato Russo. Claro, pelo Fernando um amor de marido e mulher, e pelo Renato Russo um amor fraterno, né? Porque eles meio que cuidavam do Renato Russo. Mas realmente foi um presente que ela jamais poderia imaginar. Imagina, cara, uma música que o Brasil todo canta inteira até hoje, que virou filme, ser inspirado em você, ser um presente para você. Pô, isso é um presente que não tem tamanho de valor. Eunice também cita que Renato Russo tinha o sonho de fazer o filme Eduardo e Mônica. E ela dizia que se ele estivesse vivo hoje, ele aprovaria esse filme do início ao fim, com toda certeza, do jeito que é. Mas ela disse também que ele ia dar muito pitacos, que era o jeito dele. E mais, né? Cara, são atuações impecáveis, eles mandaram super bem. Pô, o Gabriel, cara, com toda a direção artística também, de botar espinha, de colocar o aparelho dental, né? Segundo ele mesmo narra que puseram 2 aparelhos dentais, né? Mas aí ficou ruim de falar, então a produção deixou só o aparelho de cima. Pô, aquilo ali ficou extremamente irado. Um cara de 25, 26 anos, se não me lembro, na época, né, que ele tinha, o cara conseguiu se colocar realmente aos 16 anos de idade. E não foi só por causa da produção, não. A produção influenciou muito, mas pelo fato também de ser um cara, porra, um puta ator, cara. A gente tem um futuro aí de atores incríveis. E o Gabriel não tá fora dessa, e pelo contrário tá muito inserido dentro dessa massa de galera boa que tá vindo aí, cara, que bom. Realmente foi um cara que trabalhou, pesquisou e conseguiu transferir isso pro filme e obviamente para nós uma tela imensa que foi, porra, cara, parabéns. Obviamente que eu não conheço, mas se isso chegar até ele, cara, parabéns, cara, mandou bem pra caralho mesmo, foi alucinante. Segundo os 2 atores, as referências que eles buscaram para poder ter só um norte, né, no filme, foi o filme Notting Hill, 4 Casamentos e um Funeral, O Lado Bom da Vida. E talvez isso trouxe para ambos a mesma linguagem, porque os dois estavam muito bem encaixados. Alice Braga, no papel de Mônica, ela é exatamente a gata da época, a gata Malu Mader da época, entendeu? E a escolha pro papel de Alice Braga, Gabriel Leandro, foi perfeito, cara, perfeito. Alice Braga não tem nem o que falar dela, né? Uma atuação incrível. Ela, muitos disseram que foi o melhor papel da vida dela, discordo, sinceramente. Foi incrível, ela arrebentou, mas para falar isso tem que conhecer mais a Alice Braga. Ela tem papéis assim, até de ação, alucinante. A Alice, ela tem uma vibe muito boa, né, de liberdade, cara, ela é a Mônica, saca? Ela é a Mônica, ela é muito parecida, o perfil dela é muito parecido realmente com o personagem, mas narra ela que foi muito difícil de aprender a andar de moto. Ela estava em outro trabalho e ela pediu para os dublês do outro trabalho, sem que o diretor visse, passar as manhas de moto, e acabou que ela aprendeu a dirigir. Aprendeu, gostou e comprou uma motoca. A motoca ela é muito bem inserida no filme, porque nessa época a galera andava muito de moto. A gente copiou muito nessa época as bandas inglesas, né? Jaquetas de couro, como a Alice Braga usa muito, né? O Gabriel não usava porque o Gabriel era um cara que não estava inserido já na moda, na bolha, né? Ele foi inserido pelo amigo, mas ele ainda estava aquele garotão de casa que morava com a avó.
Mas a Alice Braga já era uma mulher super pra frente, fazia medicina e falava alemão, ele ainda nas aulinhas de inglês. Então assim, ela já estava super inserida, jaquetona de couro, coisa e tal. E ter uma motoca, na verdade, é copiar uma moda que vinha de fora, que vinha da Europa, entendeu? E era isso mesmo. Quem não tinha uma motoca na época, pô, era estranho, entendeu? A direção de arte, olha, a direção de arte ela te joga dentro da tela, ela te faz comer pipoca pensando, porra, tomara que esse filme não acabe, e nem a pipoca. Você fica ali amarradão, comendo aquela pipoca, assistindo aquele filme, pô, tomara que dure aqui a tarde inteira, a noite toda, porque realmente a direção de arte ela te joga dentro do filme, todos os departamentos, né? Mas existe departamento que faz isso acontecer mais forte. Fotografia, fotógrafo de cinema faz muito isso, obviamente o diretor, claro, né? Faz toda a ideia do ambiente, mas a direção de arte, o figurino, a direção de arte ela é muito, muito importante para isso. No quarto do Eduardo, os quadros do Senna, a parede nessa época nunca era branca, sempre uma cor rosa, azul, verde, sempre assim uma cor específica, né, que a criança ou o adolescente gostava, ou então era papel de parede, nunca era parede branca. O interruptor do quarto do Eduardo, aquele interruptorzinho certinho, com a placa para cima e para baixo. Então assim, são detalhes que a direção de arte tomou que faz a gente querer estar ali, a gente viaja, a gente se coloca lá dentro, abrindo o quarto do Eduardo, a gente se coloca entrando dentro do quarto dele. O pôster do Fluminense, com o campeonato de 1984 Brasileirão que a gente ganhou, e descobri com isso que Renato Russo era roxo pelo Fluminense. Pô, que prestígio, né? Que prestígio ele ser também tricolor. É mó barato isso. E eu vejo isso como uma homenagem da direção de arte ao Renato Russo, de colocar ali naquele ambiente um tricolor do Distrito Federal. Muito maneiro, cara. Tanto legal que na casa da Mônica, que é o ex-ateliê do pai dela, cara, o armário azulzinho, a cadeira azul com o friso branco, máquina de escrever, projetor de rolo passando na parede. Lá no espaço Bauhaus, que era uma espécie de uma boate, né, da época ali. Pô, maravilhosa a direção de arte, cara, maravilhosa. Rolava umas performances, até criado mesmo pela Mônica, porque ela hoje ela é uma artista plástica, a Leonice, né? Mas no filme a Mônica conta também que apesar dela estudar medicina, se formar em medicina, ela também era uma artista plástica, sempre envolvida com as artes, com o pensamento mais alternativo, coisa e tal. E o ambiente desse lugar é um ambiente extremamente underground, entendeu? Paredes ainda em obra, andaimes pelos caminhos, entendeu? Frequentado por gay, lésbica, hétero, trans, tudo, e todo mundo se dava bem, todo mundo se curtia, ninguém olhava pra roupa do outro, ia lá o cara. Não, era uma vibe extremamente bacana, cara. E o filme traz isso de uma maneira gloriosa, entendeu? É o sonho realmente de como seria bacana tudo isso acontecesse hoje. É o sonho de toda vez que eu posto alguma coisa lá no meu Instagram sobre essas pautas, eu posto para tentar fazer as pessoas se conscientizar que seria um mundo muito mais legal se o mundo fosse assim, entendeu? Se as pessoas pudessem se frequentar o mesmo lugar, sem que tivesse um olharzinho estranho um pro outro. Para quê, gente? É muito mais legal, é muito mais bacana você estar num lugar que você possa ver a diversidade acontecer, entendeu? E não bolhas. Todo mundo se respeitando, todo mundo sendo educado. Porra, nota 10, cara. A gente precisa que as pessoas diferentes frequentem o mesmo ambiente. Isso é legal. Vocês assistindo um filme, vocês vão perceber que vibe foda, que troço bacana. Tanta vibe também do Inácio, melhor amigo do Eduardo. Porra, que cara bacana, eu queria esse cara como amigo. Porra, ele se vestia extremamente diferente para poder ser inserido no meio da galera, pá,
ele tentava se inserir de qualquer modo, entendeu? Mas ele já era um cara bacana, nem precisava disso, era um cara engraçado, bacana. E era na pele do ator Victor Lamoglia, amigo que todo mundo inveja e queria ter. Agora esse amigo virou assim, eu perguntando a algumas pessoas que participaram do filme, que viram, assistiram o filme, foi uma homenagem. Esse personagem, amigo do Eduardo, foi uma homenagem ao Renato Russo? Eu vi como sim. Mas muita gente viu como uma homenagem do Cazuza. Até assisti muita coisa também de vídeo da galera, da galera que comenta cinema, falando, eu vi o Cazuza ali. Bom, eu vi o Renato Russo. E você? Escreve aqui embaixo que você viu, vamos debater essa parada que eu acho muito legal também, essa homenagem. Eduardo e Mônica é um filmaço. Gente, o que é filmaço? Filmaço é te fazer arrepiar. Filmaço é você estar assistindo, querer que a pipoca acabe, que o filme não acabe. Filmaço é você entrar no personagem, entrar na pele do personagem. Filmaço é quando você sai do cinema e você fica pensando e torcendo ou contra ou a favor do personagem. Filmaço é quando você muda até um pouco do estilo de pensar pelo personagem. Por exemplo, eu fui assistir um longa documental do Belchior. Eu já gostava muito do Belchior, tá? Muito. Só que fazia tempo que eu não botava na playlist para assistir. Beleza. Depois desse documental, a vida mudou da playlist. Depois desse documental, eu vou pro bar tomar uma cerveja sozinho, às vezes tomar um chopp. Tá lá Belchior. Eu comprei o LP, super raro do Belchior, paguei uma grana. E cara, foi mudando. As coisas mudaram, entendeu? Como a Mônica também, nem sabia andar de moto. Teve que aprender a andar de moto para contracenar no filme, comprou a moto. Olha a ideia do que o cinema faz com a gente. Ele entra, ele nos insere. Cara, é muito maneiro. E isso é um filmaço. Esse filme do Belchior foi no Festival de Cinema de Ouro Preto. Eu não esperava que fosse tão bacana. Foi muito bacana. É um cinema de arquivo, com muitas imagens de arquivo, muita entrevista. Olha, eu fiquei mais apaixonado do que o seu Belchior. E mudou muito minha vida, entendeu? Então o cinema ele faz essa mágica realmente acontecer. O filmaço, ele apresenta propostas diferentes. Ele fala o que não viveu, que você poderia ter vivido. Ele fala que você ainda pode viver. Ele te coloca no modo para pensar. Às vezes você está corrido, coisa e tal, você vai ao cinema, você sai dali pensando. Você para com a tua gata, com o teu gato no bar, você vai ali e vai trocar uma ideia sobre o filme, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Ele realmente faz as pessoas pensarem. Esse é meu modo de ver. Isso é um filmaço. E isso Eduardo e Mônica tem de sobra. Você assiste o filme, é um comfort movie, completamente comfort movie, e ele faz você se sentir super bem. Tu sai do cinema falando, caralho, que maneiro, cara. Porra, que irado o filme. Nesses tempos tão sombrios, e sair do cinema amarradão. O Eduardo, ele foi um carão, um maço, cara, porque ele soube conquistar ela na gentileza, na simpatia, na felicidade da juventude dele, no respeito, na sinceridade, na humildade, na educação. E é isso que eu quero mandar de recado para vocês, trazendo para a vida real que o cinema tem essa magia. E o filme traz uma trilha sonora de, Titãs, Bichos Escrotos, The Clash, A.H., Smith, Bauhaus, que é essa banda inglesa, This Is You, London do Caetano. A gente também se depara muito com citações do Renato Russo, né? Tanto na música quanto no filme também. Manuel Bandeira, Os Mutantes, Caetano Veloso, Arthur Rimbaud, Van Gogh, a banda inglesa de novo, Bauhaus, e o cineasta Godard, que tem vários filmes, cara. Se vocês pesquisarem aí e começarem a assistir o Godard, realmente toda essa galera que o Renato Russo cita é de muito bom gosto. E isso explica como esse cara era fera, o que ele lia, ouvia e assistia. Realmente é um cara especial, Renato Russo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me alonguei um pouquinho, mas para falar de Eduardo e Mônica não tem como se alongar. É maravilhoso, é um clássico, tá? E espero que vocês assistam o filme no Globoplay. Alucinante, já assisti uma vez no cinema e 2 vezes no Globoplay. Uma outra vez porque eu queria assistir em casa e uma outra vez para poder fazer essa resenha aqui. Então é isso, curte, siga e deixa recado aqui embaixo. Tamo junto.
Não esquece não, manda recado também lá pelo direct. Um abraço para todos vocês. Viva a democracia!